Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 3 de outubro de 2016. E hoje eu quero tratar nesse vídeo, meus amados, minhas amadas, o esclarecimento de algumas perguntas que alguns irmãos fazem, né? Fazem sempre as perguntas, eu acho muito bacana quando as pessoas querem saber, elas querem compartilhar, elas querem entender, porque para mim isso prova que elas têm um zelo por Deus, pelo Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, o nosso amado e doce Pai, Pai Celeste, Pai Eterno. Então eu não vou perder muito tempo, porque eu quero ir com muita calma nesse estudo e ficar rodeando muita gente, né, acaba perdendo o fio da meada e o vídeo fica longo. Então, meus amados, sem muita conversa, eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 14 até o 23. Então, Marcos 7, 14, 23. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Olha, em Marcos você vê os evangelhos, o próprio Jesus Cristo e Yeshua, né, o nome do nosso amado Salvador em hebraico, falando com o povo nos seus ensinamentos. E eu vou pegar aqui exatamente onde eu marquei. Convocando ele de novo a multidão, ele que é em Jesus, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando a gente ouve, vê essa frase, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, significa, se alguém pode compreender, que compreenda a base dessa ideia, né? Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Eu quero chamar atenção aqui, porque se você para analisar Atos dos Apóstolos e os próprios livros, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, todo o Novo Testamento, a maioria escrita pelos discípulos de Cristo, a gente vê aí no livro de Atos dos Apóstolos, né, como que eles foram usados, como que eles se tornaram valentes e tudo. Mas aqui quando a gente vê, né, as primícias, né, quando eles estavam fisicamente com o nosso Salvador, eles eram muito sem entendimento, eles não tinham essa visão espiritual. E vocês me perguntam por quê? Como é que pode eles simplesmente não entender tudo que Cristo falava? Porque, meus amados, eles não tinham ainda o Espírito Santo. Eu quero lembrar aos irmãos aí que leem Bíblia, que Cristo, quando ele sobe assunto aos céus e desaparece entre as nuvens, ele deixou uma promessa. Ele disse: eu vou para junto do meu Pai preparar-vos morada. Se assim não fosse, eu vos teria dito: mas não vos deixarei órfãos, em meu lugar virá o Consolador. Se eu não subir, ele não pode descer. Ele quis dizer que, enquanto ele fisicamente estava com os apóstolos, ele estava explicando e dando entendimento para os apóstolos como um ser humano explica para o outro ser humano. E os milagres e todos os prodígios de nosso amado Salvador. Então, assim, os apóstolos, eles viam muita coisa, eles ficavam pasmados, abobados, né? Mas eles não conseguiam ter a visão espiritual como gostaria nosso Senhor Jesus Cristo que eles tivessem. Eles só passaram a ter essa visão, esse entendimento, esse discernimento quando 50 dias após, né, lá no Natal do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles em forma de línguas de fogo e então eles foram batizados. Quer dizer, enquanto o Espírito Santo não toma o homem não tem visão espiritual aberta. É por isso que eles dizem que as coisas de Deus para os homens que não são de Deus é como loucura, porque só no Espírito a gente pode discernir as coisas do Espírito. Então os apóstolos aqui na época de Cristo, eles viviam
viviam como os patriarcas, como os profetas, como muitos que passaram pela Bíblia. Eles tinham entendimento quando o próprio Deus se esforçava em fazê-los compreender. Quando tinha Cristo, nosso amado Yeshua, explicava, que é o que eu vou ler aqui agora. Depois, antes de Cristo, quem explicava as coisas eram os profetas, porque Deus falava através da boca dos profetas. E se você ler lá os livros, dos profetas, por exemplo, o caso de Ezequiel, eles chegaram também a falar alguma coisa em parábolas. Tem a parábola da panela, e por aí vai. Então, meus amados, o Espírito Santo, ele pairava, ele tomava esses profetas e eles profetizavam. E Deus usou as pessoas ao tempo, na existência deles assim. O Espírito Santo os tomava. Quer dizer, se não é pelo Espírito Santo, meus amados, nós não temos como compreender as coisas do céu. Então, que a gente peça ao Senhor que nos dê a sabedoria que vem do céu. E só o Espírito Santo dentro de nós, agindo dentro de nós, é que pode nos dar essa sabedoria. E para eu conseguir alcançar isso, eu preciso buscar o Senhor. E buscar o Senhor é através da palavra, que é o que a gente faz aqui todos os dias. Então, só para dar aspas aí a essa explicação. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Parece que o próprio Jesus ficava um pouco uau, Vocês também ainda não entenderam? A ficha não caiu? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, no estômago, na barriga, e sai para lugar escuso, Vai embora. E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia, o que sai do homem, isto é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens, prestem atenção que ele puxa sempre essa base, coração, sentimento, alma, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os frutos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O que isso aqui tem a ver com algumas perguntas que alguns irmãos fazem? Uma delas é, irmã Ana, eu posso comer carne de porco? Eu posso comer não sei o quê? Eu posso beber isso? Posso beber vinho? Posso isso? Posso aquilo? E aqui, Marcos, capítulo 7, 14 e 23, conta que tudo nós podemos comer, porque o que entra não é o que faz mal à alma e ao espírito. É claro que eu poderia querer então arrumar desculpa para beber cerveja e virar uma alcoólatra? Não, minha amada, não, meu amado, porque Paulo diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. A palavra diz que nós temos que ser sóbrios, e uma base humana, uma base física para ser sóbrio, se a gente para analisar, a gente está na nossa mente, com a nossa mente normal, natural, sem influência de algum tipo de droga, de qualquer tipo de entorpecente. Você vê que pessoas, elas têm coragem de fazer tudo quando elas estão bêbadas. Muitas pessoas. Outros casos aí são os drogados. Quando estão drogados, tem coragem de pegar no revólver, tem coragem de violentar uma pessoa, tem coragem de roubar, tem coragem de falar, tem coragem de gritar, tem coragem de fazer loucuras, não é verdade? Porque sai fora de si. Então aqui ele está falando de alimentos. Mas, Ana, então eu vou entrar na carne de porco, eu vou comer carne de porco igual doido. Olha só. Tem que tomar cuidado para não alongar nesse tema, mas olha só. Na época do nosso amado Jesus, na época dele, não existia a contaminação dos alimentos. O único tipo de contaminação que tinha aí é através de vermes nas fezes, seriam os vermes da barriga, essas doenças, essas enfermidades, apesar que você lendo aqui os testamentos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê milhares de pessoas enfermas, todo tipo de enfermidade, não tinha hospital, não tinha vacina, não tinha nada, e não tinha higiene, não tinham princípios básicos que poderiam evitar tantos problemas.
Então, sim, mas uma pessoa que comia uma carne de vaca, uma pessoa que comia uma salada, né, um alface, uma couve, eles não iriam ingerir metais tóxicos, metais pesantes, eles não ingeriam alimentos modificados em laboratório com inseticida, com carne com hormônio, carne com antibiótico, coisa feita, por exemplo, uma verdura em 20 dias, né, eles plantam e já colhem, né, às vezes precisa no normal de mais de um mês para crescer um pezinho de alface, mas quando a gente vê aí os adubos químicos, então aqui, na época do nosso amado Senhor, não existiam essas coisas tóxicas, mas, né, hoje eu não posso só comer como uma louca carne de porco, mas não devo comer como doido, nem carne nenhuma, nem grão nenhum, nem verdura nenhuma, e tenho que clamar o sangue do Senhor para que purifique aquele alimento. Ah, mas então, Ana Paula, eu vou lá na McDonald's, e eu vou todo dia, eu não tenho tempo para cozinhar na minha casa, e vou passar então todo dia a comer na McDonald's. Então basta eu pedir a Deus para santificar aquele belo McDonald's lá, aquele hambúrguer gigante, né, McFish, diga o nome que você quiser, que eu não vou ter problema de colesterol alto, que eu não vou ter problema de nada. Deus não é mágico. A gente tem que ter coerência, a gente tem que ter lucidez, a gente tem que ter bom senso em tudo. Eu posso tomar um sorvete, eu posso comer um hambúrguer da McDonald's ou do Burger King ou de que seja lá de onde. Eu posso comer um donuts, né, que é aquela rosquinha americana cheia de açúcares e tantos recheios, sim, mas de vez em quando. Ah, então eu posso tomar Coca-Cola, irmã Ana? Claro que eu posso tomar Coca-Cola. Eu, Ana Paula, eu devo tomar no máximo aí, atualmente, pelo último balanço que eu fiz, eu devo tomar em um ano inteiro, eu devo consumir na média máxima de 5 a 6 copos de 300 ml de Coca-Cola. Em um ano, 5 a 6 copos, no máximo. Eu fui a um casamento há 2 meses atrás e ali tinha Coca-Cola, vinho, um vinho terrível, porque eu gosto de vinho doce. Então tinha um vinho terrível, tinha Coca-Cola e água. Eu devo ter tomado ali, naquele casamento ali, chutei o pau da barraca, eu devo ter tomado uns 3 copos de 200 ml de Coca-Cola. Então eu devo ter tomado mais ou menos uma meia garrafa de 1 litro, ou um pouquinho a mais de Coca-Cola. Já se passaram um mês e não lembro qual foi a última vez que eu tomei. Eu não tomei mais depois daquele dia. Então, eu posso tomar Coca-Cola, eu posso beber um pouquinho de vinho, inclusive o vinho é muito bom para a saúde, regula um monte de coisas. Então, assim, qual que é o meu conselho para essa parte do que eu posso comer, do que eu não posso comer? A primeira coisa, eu acho e creio que a melhor coisa que você pode fazer é tentar fazer uma horta na sua casa, uma horta natural, com terra boa, com água boa, sem agrotóxico, sem nenhum tipo de pesticida, né? Pesticida, como é que se chama? Eu não entendo dessas coisas. E esperar 2, 3 meses para crescer o pezinho de alface e comer uma verdura o mínimo limpa possível. O bom é você talvez ter um animal, uma galinha em casa, comer a galinha do seu galinheiro, comer ovos da sua própria casa, porque não tem hormônio, não tem antibiótico, né? Eu falo pro meu esposo, a gente conversa aqui, se a gente tivesse um pedacinho de terra como um sítio, a gente ia procurar ter alguns animais para ter o mais limpo possível os alimentos, porque infelizmente nós estamos nos últimos dias, não infelizmente para nós como igreja, glórias a Deus, felizmente nós estamos nos últimos dias, significa que a nossa redenção está próxima, mas a nível de vida, né, convivência prática de vida na terra, infelizmente, tem tido muita destruição, né, através dos alimentos, porque eles querem a população doente, eles querem os homens com câncer, eles querem os homens com Alzheimer, eles querem os homens com corpos, músculos e as terminações nervosas todas travadas, né, todo tipo de enfermidade para encher de vacina, e aí vai só contaminando o ser humano, fazendo de nós pessoas doentes, aborrecidas, pessoas depressas, pessoas sem energia, não é verdade? Então, tudo é minha lícito comer, sim, desde que eu tenha bom senso. Então, eu te convido, minha amada, meu amado, a pesquisar um pouquinho sobre a importância dos alimentos,
né? É uma coisa que eu faço. Eu gosto de pesquisar. Igual hoje eu vou comer feijão preto com lentilha. Já pus ali de molho, né? E daqui a pouco eu vou cozinhar no fogo bem baixinho na panela de pressão, porque senão ela estoura, né? Tem gente falando, panela de pressão é perigosa porque estoura. Estoura por quê? Porque a panela de pressão, quando ela atinge uma certa temperatura, ela entra em processo de cozir, né? E como ela é a vapor, ela tá fechada, ela armazena a pressão, por isso que chama panela de pressão. Só que o que acontece? Quando ela começa a chiar, você abaixa o fogo mínimo mesmo, quase apagado, naquela trempe pequenininha e deixa cozinhar. O alimento vai ficar muito mais gostoso, saborito, e você vai ver que o gosto do alimento vai ser muito mais incorporado e a panela não estoura, porque ela vai estar naquela temperatura justa, sem aumentar a pressão. O fogo alto faz com que a pressão quase que entre fora de controle. O que acontece? Saia de controle. O que acontece? A panela estoura. É por isso que tem muito caso de gente falando que a panela de pressão estoura. Aqui na Itália ninguém usa porque todo mundo tem medo, mas na realidade é isso, né? Tudo nos é lícito, você precisa saber como usar as coisas, meus amados. Se você aprende a usar as coisas, você vai se dar sempre bem. Então, eu, Ana Paula, eu como muita porcaria, adoro sorvete, eu amo Coca-Cola. Mas era uma coisa que estava me matando, porque a Coca-Cola, ela é para você tomar, para você dar um copo de Coca-Cola de 200 ml para uma criança, você precisa depois, para desintoxicar essa criança só desse copo de Coca-Cola, dá para ela 38 copos de água de 300 ml, de 200 a 300 ml, 38 copos d'água para criança. Só para você ter uma ideia do quanto que isso é venenoso. Então, calcula comigo, né? Por que eu vou tomar refrigerante todo dia? Para que quando eu vou almoçar ou jantar, eu, infelizmente na minha casa, meu marido e meus filhos têm esse vício, porque aprenderam com o pai e eu não consigo tirar. Mas toda vez que a gente come, eu brigo. Por que quando eu vou comer um prato de arroz com feijão, macarrão, seja lá o que for, eu ponho um copo de meio litro d'água do lado? Porque eu não posso comer sem beber, né? Isso aí, o que acontece? Você vai aumentar o volume do seu estômago, você vai diluir o ácido que ajuda a digerir o alimento. Esse ácido, né, esse líquido que serve para digerir, né, ele deve ser limpo, deve ser como um detergente. Você taca a água por cima, vira uma bagunça. Então a digestão é muito mais lenta e muito menos eficaz. Então são detalhes que a gente precisa aprender. Nós, como seres humanos, pedimos sabedoria a Deus, e a sabedoria, ela não é só para as coisas de Deus, mas é para o nosso bem-estar, para o nosso melhor viver. Então eu preciso aprender, meus amados, a me cuidar, porque eu sou sempre templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar de mim por dentro e por fora. Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar do meu espírito, eu tenho que cuidar da minha alma e eu tenho que cuidar também do meu físico, da minha aparência. E a gente vai conversar sobre isso. Então, aqui o Senhor Jesus diz que nada que nós comemos é contaminado, é pecado, é errado, mas é o que está no coração do homem. É isso que sai do coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqui, para não perder muito, ele fala, porque de dentro do coração dos homens, e detalhe, coração, órgão vital? Não, coração, quando nosso Senhor fala de coração, ele fala dos nossos sentimentos, intenções, quer dizer, da nossa alma ligada ao nosso espírito. A Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Quando você é salvo, você está com a sua vida realmente no altar do Senhor, o teu espírito está ligado na sua alma e ele domina a sua alma. Quer dizer, você ouve a voz do Espírito Santo, você adquire sabedoria, você adquire entendimento de tudo que você precisa para conseguir crescer e vencer essa vida, né, tão cruel nesse mundo que jaz no maligno. Mas quando você abastece a carne, quer dizer, dá tudo que a carne quer, sacia a tua carne, ela domina sobre a tua alma. E o espírito, então, fica como que fraco. Nós temos o quê? A alma no meio, o espírito da direita e a carne da esquerda. O espírito, a alma é como se fosse um pendão, uma balança, né? Quem dá prioridade, quem está ganhando, se o espírito está ganhando da carne, a alma tende a seguir o espírito. Mas se a carne está ganhando do espírito, a alma tende a seguir a carne.
Entendeu? Então, o que acontece? Eu não posso me esbaldar de comer porcaria. Eu não posso denegrir a minha saúde. Se eu não tenho energia, se eu não estou desperta, se eu não estou bem, como que eu posso parar para ler a palavra de Deus? Eu vou estar morrendo de sono, eu vou estar abrindo a boca o tempo todo, eu vou estar me sentindo pesante, eu não vou ter saúde nos meus olhos, eu não vou ter fôlego suficiente, sabe? É todo um conjunto. Um carro, ele só pode funcionar bem quando ele está com todos os seus ligamentos limpos, bem lubrificados e alinhados. Se a gente não está lubrificado espiritualmente, como que a gente pode querer que a nossa alma siga o nosso espírito? Então, ter que ter bom senso também, né? A gente pode comer de tudo, mas saber comer. Ontem foi domingo, eu fiz um doce aqui, um tal de um pavê. Já tinha muito tempo que eu queria fazer. É uma explosão de porcaria, né? Porque é açúcar, creme de leite, leite condensado, biscoito cheio de glúten que arrebenta com o estômago se muito consumido, etc, etc, etc. Leite, né? Um tanto de veneno. Mas eu fiz aquela bandejinha, né? Pus na geladeira. A gente comeu ontem, vai comer hoje, acabou. Eu não sei qual vai ser a próxima vez que eu vou fazer isso. Entendeu? Eu não preciso me privar das coisas, mas eu preciso saber degustar das coisas boas da vida, sem me arrebentar. Em contrapartida, procurar comer coisas que me trazem mais saúde, né? Uma dica bacana aqui, se você gosta de grãos, qualquer tipo de grão, feijão, lentilha, entre outros, grão de bico, etc, né? Tem os grãos danosos, mas tem aqueles que são bons. Antes de cozinhar, coloque de molho no mínimo 1 hora. Depois de 1 hora, jogue a água fora e dê uma enxaguada naquele grão. E depois ponha para cozinhar em água boa. Use água do filtro para cozinhar, se você tiver condição. Porque ela está mais livre de metais pesados, porque ela foi filtrada. Então, muita porcaria ficou de fora. Quando eu era criança, eu ficava focada só no verme, né? A gente não pode tomar água de torneira, porque senão vai ter verme. Mas hoje a coisa é muito mais pesada do que somente verme. É verme e metais pesantes. Então, se você tende a buscar uma água limpa, uma água mais pura e cozinhar com essa água boa, né? Cortar a água da torneira, a água da Copasa, né? Em Belo Horizonte a companhia de água chama Copasa. Então, é boa, é limpa, tem cloro, tem isso. É cloro, né? Mas quando você coloca no seu filtrinho de barro lá, né? Seu filtrozinho de barro, ele com aquela espuma, né? Aquela pedra esponjosa, ela retém muito metal pesante. Então, quando você tira a água do filtro, ela é mais leve do que a água que sai da torneira. E aí você cozinha com essa água, você vai se sentir muito mais leve com o passar do tempo. São detalhes, amados, que eu fui aprendendo na minha vida. Eu tive que apanhar muito com a minha saúde. Os irmãos que já acompanham o meu canal aí há bastante tempo tiveram momentos que eles me viram muito fraca, muito sem energia, muito cheia de dores. Eu tinha muita dor de cabeça. Ainda tenho, uma vez por mês, uma dorzinha de cabeça, mas nada parecido com o que eu tive. Estava tendo muito problema na pele, alergia de coceira, né? Muita murcha, estava muito murcha, muito sem energia, sem força. E procurando, né, desintoxicar a minha alimentação, eu observei que eu comecei a melhorar com o tempo, né? Então aproveita esse vídeo também para deixar boas dicas para os irmãos. Tenho muita dica, mas aqui eu teria que fazer um vídeo de saúde, né? E não é esse o foco. Mas voltando, o que sai do homem, isto é que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, o furto, o homicídio. Eu vou dar só um exemplo, tá bom? Vou dar um exemplo só, o que sai do meu coração. Imagine que você tá andando na rua. Tá andando na rua e tal, aí vai num lugar qualquer, numa escola, numa igreja, em um lugar que tem várias pessoas reunidas por um determinado tempo, todas as semanas. Aí você chega ali e aparece uma mulher. Essa mulher tá com certo tipo de roupa, e esse certo tipo de roupa é sensual, né? E ela é bonitona, ela é atraente, ela é perfumada, etc, etc. E você, às vezes, é até casado, você é um homem casado e tudo. Você chega ali e, de repente, você vê aquela mulher. Como você vê a parede, como você vê o carro que está estacionado, como você vê a mesinha, como você vê uma árvore, o sol, a lua, você vê quem está na tua frente, e você viu aquela mulher.
Como nós somos humanos, né, e somos hormônicos, digamos assim, a gente tende a bater o olho em algo bom, algo bonito, algo desejável, a gente tende a olhar de novo, né? E quando a gente olha a segunda vez, a gente já não olha mais só por olhar, a gente já olha para analisar aquilo que nós estamos vendo, a gente começa a degustar com os olhos aquilo que está diante de nós. Isso serve pelo um belo prato de doce, né? Um belo sorvete, uma bela pizza, um belo prato de feijoada, né? Um belo carro, uma bela roupa, uma bela casa, um belo perfume, um belo ser humano diante de nós. A gente tende a degustar aquilo ali com o olhar. Quando a gente chega nesse ponto, a nossa alma fica pronta, fica atenta, é como se uma antena se ligasse e você fitasse aquilo que está ali diante dos teus olhos. E o teu corpo físico começa a receber sensorialmente tudo que aquela pessoa, no caso nós estamos falando dessa mulher, transmite. Quer dizer, se ela está usando um perfume, né, muito gostoso, uma fragrância muito boa, quer dizer, os seus sensores, né, de olfato, é olfato que chama quando a gente sente perfume e cheiro? Acho que é olfato mesmo. Me perdoe os irmãos a ignorância se eu estiver errando aqui o nome dos sensos, dos sentidos. Então aquele perfume ele já começa a te entorpecer o cérebro, porque ele começa a levar para os teus neurônios, para o teu cérebro, certas sensações químicas. Então aqui nós estamos falando de coisas a níveis biológicos, está tudo acontecendo no corpo humano. Nós temos sensores no nosso corpo para perceber o calor, o frio, o perfume, o mau cheiro e tanta coisa. Aqui todo mundo sabe como é que é a situação. Então você já começa, a sua carne já começa a sondar aquilo que está diante dos seus olhos, né? E o que acontece? Seus olhos começam a correr o olho de cima e embaixo na pessoa. Olha que cor bonita de roupa, olha que quadril, que cintura, que curva aqui, que curva ali, e ali você começa a puxar para os detalhes, né? O tipo do penteado, o tipo do brinco, o tipo do gesticular daquela mulher. Então você ali já começa a estudar e cobiçar, porque quando alguma coisa é boa, e aqui eu tô falando, a mulher é boa, o homem é bom, a taça de sorvete é boa, a pizza é boa, a picanha é boa, a piscina é boa, o luxo é bom, a viagem é bom, uma coisa fácil é bom. É como se a sua carne, de repente, junto com a sua alma, que começa também a viajar na maionese, de repente desse um alarme. Pim! Eu quero isso. Eu quero tocar isso, eu quero experimentar isso, eu quero dominar isso para mim. Entendeu como é que é? Então, o que acontece? Aí vai para o terceiro estágio. A tendência daquele homem é se aproximar para aquela mulher, sentar do lado dela, dar um sorrisinho. E se aquela mulher é uma pessoa do mundo, uma ímpia, ela é uma bandeja cheia na mão de Satanás, porque através dela, Satanás vai te enfeitiçar. Deu para entender? Porque Satanás ele não pode usar nada que não exista, porque ele não é como Deus que pode criar do nada todas as coisas. Ele é onipotente. Satanás não. Satanás ele não pode fazer nada. Ele pode mover as leis na natureza, ele pode mover a química, ele pode usar os homens caídos para alcançar os objetivos dele. Por exemplo, quando ele seduziu Eva no jardim do Éden, ele disse para ela, olha, seus olhos vão se abrir e você vai conhecer o bem e o mal. Basicamente, ele não mentiu, né? Mas ele omitiu, ele usou palavras sedutoras, vai conhecer o bem e o mal. A Eva que sabia que era mal, nem sei se ela sabia. Satanás usou uma frase, você será como Deus. Quer dizer, do mesmo jeito que Deus percebe as coisas, você vai perceber. E que sabe lá, meus amados, porque a Bíblia não relata toda a conversa que Satanás, né, a serpente teve com Eva no jardim. Mas foi uma conversa muito forte. E o que acontece? Eva, então, cai porque ela deseja aquela fruta. Ela não desejou a fruta em si, ela desejou conquistar aquilo que a fruta traria para ela. E aí o que eles perdem? O domínio sobre o mundo. O domínio sobre o reino do mundo, porque quando o nosso amado Deus criador, né, de todas as coisas, Deus de Isaac, Abraão e de Jacó, ele criou o mundo, no final ele criou o homem, e ele diz que sujeitou todas as coisas ao homem.
Então os animais temeriam o homem não ia precisar trabalhar para conseguir comer e beber, tudo era tão maravilhoso. Quando eles pecaram, eles perderam aquilo, mas aquilo não foi perdido e sumiu no nada, não. Aquilo foi transferido por legalidade para as mãos de Satanás, aonde ele passou a se chamar o príncipe deste mundo. E ali ele trouxe para o mundo os reinos dele. É como se ele tivesse tido um carimbo de permissão para implantar na terra o reino dele. E o reino dele, por mais que muitas das vezes é cativante, né, é chamativo, é desejável, a riqueza, né, os homens desejam a riqueza. Os homens desejam a fama, o sucesso, a beleza, a popularidade. O intuito principal desse reino de Satanás é qual? Roubar, matar e destruir, por motivo simples. Ele sabe que ele está condenado. E inclusive a Bíblia fala isso, que ele sabe que o tempo dele está próximo, então ele fica trabalhando ainda mais para destruir os homens, porque ele precisa levar o máximo de almas possível com ele para o lago de fogo e enxofre, para o inferno. Deu para entender? Porque já passou, Satanás, ele sabe que esse planeta, ele tem muita coisa, sim, né? Mas ele sabe que isso aqui é um grãozinho de areia no meio de toda a criação de Deus. Ele veio do céu, meus amados. E eu não sei se a gente pode comparar a glória do céu à glória da terra. A Bíblia diz que cada coisa tem a sua glória. Mas eu acredito que a glória do céu é muito maior do que a glória da terra. E a terra vai ser gloriosa quando o nosso amado Deus fizer novos céus e nova terra e descer para habitar no meio dos homens na nova Jerusalém. Então Satanás ele implantou o inferno na terra. Então toda desgraça, toda tristeza, toda dor, toda coisa ruim que a gente vê hoje no mundo é um pedacinho da morte. É um pedacinho da angústia, da agonia que está lá no inferno, mas ainda nem pode ser comparável ao sofrimento daqueles que já estão lá. Mas é a morte, porque ali disse Deus a Eva, que no dia que ela comesse, né, disse para Adão, no dia em que comerdes deste fruto, morrerás. E o salário do pecado é a morte. Eles pecaram e receberam como herança a morte. É onde nós somos perecíveis. E é por isso que nós parecemos crianças que nunca viram nada. Quando a gente vê uma coisa boa, a gente perde o senso. Eu quero. É aí que a gente tem que fazer o que Deus disse quando foi Caim, né? Querendo na sua maldade, na sua raiva, na sua ira. Deus para Caim e disse, Caim, o pecado quer te dominar. Mas se você combater, ele foge de ti, né? Resista, lute, resista a esse pecado. Mas Caim, infelizmente, ele não dominou o pecado, caiu e morreu. Matando Abel, ele também declarou a sua própria condenação, porque Caim foi para o inferno. Ana, como que você sabe que Caim foi para o inferno? Porque a Bíblia fala no Novo Testamento, não me lembro em qual livro, se você for um bom leitor de Bíblia, pesquise, que a gente não pode cair nos mesmos caminhos de Caim, Corá, e Abirão, como é que é o nome do outro? Balaão. Corá, Balaão e Caim. Porque os três pecaram terrivelmente. E o final deles foi o inferno, foi a morte. Amém? Então, amados, é o que Deus fala, que o que contamina o homem é o que sai do coração. Quer dizer, então sai o desejo pela mulher, Satanás ali usa aquela mulher já como instrumento dele e aquele homem vai cobiçando com a sua alma, com a sua carne, com seus sentidos físicos. E o espírito do homem, como é que tá? Se é um espírito salvo em Cristo, automaticamente o Espírito Santo começa a piscar o alarme. Pim, 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 resista. Sai disso, está errado, é pecado. É onde que se a pessoa está muito cheia de Deus, buscando o Senhor em espírito e em verdade, através da leitura, orações e jejuns, quando tem uma área muito difícil que ela não consegue vencer, aquele homem, ele levanta e sai, ele vai embora. Sabe, eu não posso estar aqui, esse negócio é mais forte do que eu. Sabe, amada, a gente como cristão também tem que saber admitir quando uma determinada tentação é mais forte do que a gente. Todo mundo fala, tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia fala, quem nos separará do amor de Cristo? E sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas eu não vou ficar de frente pro leão. Eu não vou ficar querendo enfrentar aquilo que me atiça. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu resisto o diabo? Correndo daquilo que ele me põe no meu caminho como tentação.
Eu me afasto de tudo que me leva ao pecado, porque eu sei que se eu ficar muito tempo ali, eu peco. Todos nós pecamos, todos nós perecemos e carecemos da glória de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Como dizia Paulo, não tem um homem justo sequer. Então, é o que sai do coração, quem destrói a vida do ser humano. E aqui, meus amados, eu não vou entrar muito, porque tem muito assunto ainda para falar, mas só para a gente relembrar. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A palavra designar é determinar, ok? A prostituição, os furtos, o homicídio, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, posso comer de tudo, mas com sabedoria, com prudência, com bom discernimento, né? Agora, Marcos, capítulo 9, vamos lá, 9, 42 a 48. Deixa eu encontrar aqui 42 a 48. Hoje a gente vai folhear muita Bíblia, viu? Os tropeços. Olha só, vamos prestar muita atenção aqui, porque esse assunto aqui também é bem forte. Marcos 9, 42 a 48. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada ao mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Deus, ele sempre afirma o que é o inferno, né? E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem se apaga o fogo. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, tendo os dois, e seres lançado no inferno, onde quer, não lhes morre o verme, nem se apaga o fogo. Ana, eu sou um rapazinho, eu tenho 17, 19 anos, eu me masturbo todos os dias, eu leio a Bíblia cá, depois eu vou lá e me masturbo. Eu não consigo resistir a esse prazer da masturbação. Eu tenho que arrancar minha mão? Tenho que pegar um facão do meu pai e cortar minha mão? Não, amado, não, meu querido. Você não pode arrancar sua mão, porque sabe o que vai acontecer? Você vai arrumar sempre um jeito de se masturbar, isso não vai mudar. Sabe o que você tem que cortar? Tudo que te alimenta o desejo da masturbação. Normalmente quem masturba está olhando algo pornográfico, uma revista, uma coisa no computador, uma coisa na televisão, uma fotografia. Então você tem que cortar tudo aquilo que te incendeia o coração a pecar. Ana, eu sou glutona, eu como demais, eu não consigo resistir, Ana. Eu, na minha casa, você abre a geladeira, eu tenho que comer doce todo dia, eu tenho que tomar refrigerante todo dia, eu tenho que comer todo dia. Eu tenho que cortar minha língua, eu tenho que cortar alguma coisa na minha boca, eu tenho que fazer uma cirurgia e me cortar um pedaço do estômago. Não, minha linda, basta não gastar dinheiro comprando doce, Coca-Cola, refrigerante. Quantas vezes eu tive momentos de crise aqui, né, que eu queria comer muita porcaria? Muitos de nós já passamos por isso. E sabe como que eu resolvi o problema? Não fazendo compras em cima desses itens. Parei de comprar. Me dava porque eu tive vários momentos na minha vida, por exemplo, em que eu fui viciada, como eu disse, que estou repetindo, em Coca-Cola. Então, se eu não tomava um belo copo de Coca-Cola congelado, até estralando, de tanto que estava gelado, com aquele tanto de bolinha, né, coçando meu nariz, eu não sossegava. E eu não conseguia resistir, mas a geladeira estava sempre abastecida com Coca-Cola. Meu marido comprava o 6 Coca-Cola junto, né, aquele negócio no plástico, né, que vem 6 de uma vez só. E todo mundo, em vez de tomar água, tomava Coca-Cola. O que eu comecei a fazer? Nós não vamos mais comprar Coca-Cola. Você vai ver que se a gente não compra, a gente não tem, a gente não toma. Nos primeiros dias, foi uma desintoxicação, como alguém que usa droga, dependente, né? Mas já aos pouquinhos foi parando. E hoje riem quem quiser. Quando eu quero consumir Coca-Cola na minha casa, às vezes num domingo, num sábado à tarde, né? Por que não me dá este prazer? Não é que eu me tô, né, matando com um copo de Coca-Cola. Eu vou no supermercado, compro uma latinha de quantos ml? Quanto é uma latinha de Coca-Cola? 500 ml? Eu sei lá. Uma garrafinha de meio litro? Boto na geladeira, deixar ficar bem geladinha.
cozinho uma porcaria, porque porcaria só pode ser comida com outra porcaria, né? Eu não posso comer um copo de Coca-Cola com um belo prato de canja de galinha, né? Então tem que ter uma pizza com bastante salaminho e por aí vai, porcaria fora, né? Então eu ponho as 2 porcarias, cada uma do melhor modo possível, e eu pego 4 copinhas, a gente divide meio litro de Coca-Cola, meia garrafinha, pasmem. Hoje eu já não consigo mais tomar muito. Meu marido já praticamente não toma também. Meus filhos, eles jogam fora. Eles dão um golinho, 2 e jogam o resto fora. Porque é hábito. Se você se habitua, você consegue passar por cima. Então entra para todo tipo de fraqueza da carne. E aqui ele está falando, e quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. A angústia de quem está afogando, né? Por quê? Esses pequeninos aqui, muitas das vezes a gente acredita que é criança, né? Mas aqui não é isso não. Esses pequeninos crentes são as pessoas fracas na fé. São as pessoas que estão vindo agora para os caminhos do Pai, estão começando a entender das coisas do Senhor. E nós que sabemos mais, porque somos mais velhos e automaticamente mais experientes, vivemos há mais tempo com as coisas do Senhor, a gente tem que tomar cuidado para não fazer tropeçar os pequeninos. E como, irmã Ana Paula? Como que eu não vou fazer tropeçar os pequenininhos? Vamos lá no livro de Romanos. E aqui a gente tem um monte de coisa para ler no livro de Romanos. Eu estou tentando fazer o mais rápido, mas dentro da maior qualidade possível, meus irmãos. E aos pouquinhos a gente vai respondendo um monte de perguntas, né? Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 25. Vamos lá. Romanos, aqui nós vamos parar um bom tempo no livro de Romanos. Romanos 8, 18 a 25. Deixa eu encontrar aqui, achei. É bastante coisa. Olha só. Aliás. Sim. Vamos, em vez de ler Romanos 8, 18 a 25, vamos ler aqui sempre Romanos, ok? Vamos ler aqui Romanos 12, 9 a 21. 12, 9 a 21. É melhor começar por aqui. 12, versículo 9 até o 21. Ok. Deixa eu só falar. Ok. As virtudes recomendadas. Sempre o apóstolo Paulo escrevendo aos gentios, no caso aos romanos. Quer dizer, o povo de Roma, né? Quando Paulo passou ali para evangelizar. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal. Tudo que é mal, nós temos que detestar. Apegando-vos ao bem, a práticas boas. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Cordialmente, quer dizer, eu amo você, você me ama com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós temos que honrar os nossos irmãos, mas não é a Ana Paula que tem que honrar todo mundo. É todos os irmãos que estão em contato com a Ana Paula que também tem que honrar a Ana Paula. Eu honro você, você me honra cordialmente, né? Com amor, com joia, com educação. No zelo, não sejais remissos, quer dizer, não deixemos de ser zelosos. Sede fervorosos de espírito, porque o espírito é aquele que adora a Deus. Você não pode adorar a Deus em outra coisa, a não ser em espírito. E aqui ele está dizendo para nós sermos fervorosos no espírito. E como que eu posso ser fervorosa no espírito? Me alimentando da palavra, fazendo com que o óleo do Espírito corra nas minhas veias espirituais, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. É quando a gente vê que tudo está indo de mal a pior, a gente espera em Deus. E aí a gente regozija. Regozijar é jubilar, é estar alegre, é glorificar a Deus. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Pacientes. Deus está ao controle de todas as coisas, amados. Na oração também temos que ser perseverantes. Aprendemos a orar. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Quando alguém me fala que está passando dificuldade, é claro que tem muita gente que acaba querendo entrar de carona, né? Mas é o Senhor quem nos dá discernimento. Eu compartilho a necessidade dos santos.
temos que praticar também a hospitalidade. Aí você me pergunta, Ana, o que tudo isso tem a ver? Prestem muita atenção em cada palavra nesse vídeo. No final, você coloca 2 cestas espirituais na sua frente. Em uma cesta espiritual, você acolhe todos os conselhos para a sua vida cristã. Praticá-los. Amém? E no outro cesto, você coloca todo o lixo que está na sua vida, que aqui, através desse estudo, você identificou. Um lixo você joga no lixo e o que é bom você acolhe para você. Aqui nós estamos tentando aprender, meus amados, como que nós cristãos podemos, temos e devemos que viver. O que é certo, o que é o errado para nós. Aos pouquinhos a gente vai bater nesse papo. Então, não desviar um desses pequeninos. Esses primeiros conselhos aqui são muito importantes, porque uma pessoa nova na fé, ela é muito sensível. E ela também é fraca. E ela acaba também sendo muito instável. Instável é sem estabilidade. Quer dizer, uma pessoa bamba, fraca. É uma pessoa um pouco que ainda não tomou o equilíbrio. Quer dizer, não se maturou. Não está maduro o suficiente para caminhar sozinha. Então, os novos na fé, você observa que estão sempre na barra da saia de alguém, de algum cristão que eles julgam ser maiores, mais experientes, mais maduros. Ô irmã, me dá um conselho, me ajuda, ora por mim, vamos comigo no culto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Amém? Então, ai de você se fazer desviar um desses pequeninos. Melhor seria que colocasse uma pedra de moinho no teu pescoço e te lançasse no mar. Amém, amados? E aqui continua. Essa hospitalidade aqui, hoje a gente com essa internet, a gente não é que pode, eu nunca hospedei na minha casa nenhum crente, eu nunca tive visita de nenhum irmão ou irmã em Cristo, né? Nessa casa onde eu moro. Mas a hospitalidade hoje pode ser virtual. E como que seria, Ana? Ana, quando alguém que eu conheço, por exemplo, às vezes você está aí no grupo WhatsApp, né? E ali você vai conhecendo várias pessoas e ali você começa a perceber no meio delas que tem os novinhos na fé, né? Ou simplesmente tem um irmão ou uma irmã que está passando uma situação tão pesada e ele precisa ser ouvido, receber um bom conselho, uma oração, né? Quantas vezes pessoas precisam simplesmente falar para você, falar, desabafar, elas não têm com quem conversar. Então, se você hospeda, né, essa pessoa com o teu tempo, quer dizer, você cede a tua hospitalidade do teu tempo para ouvir, para se dedicar, para bater papo com essa pessoa, você vai abençoá-la porque ela vai se sentir mais leve. Ela vai se sentir mais em rumo para resolver ou simplesmente afrontar tal problema. A gente tem que aprender a aplicar as palavras do Senhor em tudo que a gente tem condição. Hospitalizar, às vezes você tem um bom computador, você tem uma boa câmera, um bom microfone e você tem um pouquinho de dom para falar, você sabe ler bem. O que custa você simplesmente começar a ler vídeos, ler boas coisas aí, publicar no YouTube? Você vai estar trabalhando no reino do Senhor, hospedando pessoas no seu canal, fazendo daquilo canal de bênção. Por que não? Sabe, a gente tem tantos modos, meus amados, para servir. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Isso é uma coisa meio automática que tem que acontecer na nossa vida. É difícil, hein? É difícil. Eu confesso, minha irmã tá passando um problema muito sério com uma tia que mora do lado por causa de um lote que nem é dela. Eu não vou entrar na história aqui toda porque não convém. Mas resumindo, essa mulher tá sendo usada demais pelo diabo para tentar fazer de tudo para acabar com a vida da minha irmã, literalmente falando. Ela quer fazer da minha irmã uma pessoa dependente dela. Está roubando financeiramente, literalmente a minha irmã. E quantas vezes a minha irmã me conta um pouco das coisas, a primeira coisa que vem no meu coração é querer desejar o mal para essa mulher. Eu falo para os irmãos com muita sinceridade. Eu tento querer começar a imaginar, sabe, ela ficando na grande tribulação, chorando, pôr a mão na cabeça, gritando, desolada com toda a riqueza que ela acumulou através de meios errados, né? Ou então ela queimando no inferno. Ó, meus irmãos, às vezes eu fico para começar a imaginar ela morrendo. Por que não morre? Se morre vai deixar minha irmã em paz, né? Então, quando esse tipo de pensamento começa a apontar no meu coração, eu paro, opa, meu Deus, me ajuda. Eu não posso pensar assim. Eu não posso sonhar essas coisas. Eu não posso desejar o mal. Isso é amaldiçoar. Mas tem gente que é mais pior ainda, né? Desculpa o modo de falar, mas tem gente que é pior ainda.
Quando vê alguém fazendo mal, aquele cara lá pegou a menininha de 9 anos, arrebentou ela toda, não sei o que, não sei o que. Eu desejo que esse cara vai pra cadeia, chega lá e faz pior com ele, sabe? A nossa primeira reação quando vê coisa ruim, gente ruim, perversa, é querer lançar uma bela maldição na vida dessa pessoa, desejando o pior para ela. Ela tem que pagar, ela fez tanto mal, então ela também tem que pagar. Mas o Senhor diz que nós temos que abençoar os que nos perseguem, abençoar e não os amaldiçoar. Sabe? Então eu tenho aprendido no caso dessa tia, né? É muito difícil para mim, meus irmãos, vocês não têm ideia, porque ela tá tocando na menininha dos meus olhos, que é a minha irmãzinha, minha única irmã, é a caçulinha, né? Eu e ela. É uma pessoa tão boa, tão doce, tá passando realmente uma situação tão injusta. Então assim, sabe? Mas eu confesso que às vezes o que eu falo, meu Deus, eu quero abençoar essa mulher com arrependimento. Sabe, Senhor, faz com que ela desperte em tempo para entender o quão mal ela está fazendo para a própria vida dela. Porque por mais que ela roube a minha irmã por tantos anos aí do porvir, caso venham, meses, anos, no final, Senhor, ela vai ter que prestar conta para Ti. Então, e vai ser muito terrível se ela vier a ter que pagar para o Senhor tudo isso que ela está fazendo de mal. Então, eu te peço que o Senhor toque o coração dela e traga o arrependimento, a consciência ainda enquanto é tempo. Sabe, isso de querendo ou não, é um modo de abençoar. Uma outra pessoa que eu tenho abençoado muito aqui é a família do meu esposo. Quantas vezes a minha sogra foi tão injusta para comigo, sabe? E meus últimos desejos para a vida dela é que ela tenha remorso. Eu peço a Deus que traga remorso, mas não no futuro, não daqui tantos anos, agora. A minha oração é, meu Deus, traga remorso agora no coração dela. Traga uma tristeza muito profunda, que ela enxergue o mal que ela me fez, né? Que agora já não está fazendo mais, graças a Deus. Mas que ela enxergue a injustiça que ela tem cometido e que isso traga muito remorso. E que ela se entristeça a ponto de pedir ajuda a Ti. Sabe? Que ela chegue a pedir perdão mesmo, que ela fale, meu Deus, me ajuda, porque quanto mal eu fiz a tal pessoa. E quem sabe ali o Espírito Santo vai trazer contristação ou contristamento, como é que é? Ela vai fazer com que o coração dela fique contristado, quer dizer, moído, triste, despeachuto, se sentindo muito, enxergando o mal que tem feito. Eu peço remorso hoje na vida de muitas pessoas, mas não para muito tempo, para agora. Que Deus traga remorso imediato no coração dessas pessoas, de modo que elas consigam ter a consciência acesa por mais uma vez, de modo que elas enxerguem quão mal elas estão causando a muitos. De certo modo, isso é uma bênção. Eu não vou pedir a Deus para trazer tristeza e dor futura para essas pessoas, mas eu peço para Ele tratar com o coração delas agora. E essas pessoas que fazem o mal, elas precisam enxergar o quão mal elas estão fazendo. Não passando por isso na própria carne, mas enxergando na alma, sentindo a dor, tristeza na alma do mal que elas estão fazendo. Eu tenho certeza que você que está aqui me ouvindo hoje, se você fizer um mal a alguém, você vai sentir isso. Você vai sentir aquela tristeza. É essa tristeza que o Espírito Santo traz aos santos quando nos convence que pecamos. E a gente fica triste, e é onde a gente começa a se sentir mal com Deus e começa a pedir perdão. Amém? Então abençoe. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Participemos de todo o coração do que o nosso próximo está passando. Tende o mesmo sentimento com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Por que você, que às vezes sabe mais, pode se sentir o bom da cocada, né? Se você pode se sentir humilde com o humilde, por que você tem que demonstrar o que você tem, o que você é, o que você faz? Qual proveito você vai tirar nisso? Sabe? Às vezes você comprou uma coisa muito cara, muito custosa, aí você tem que botar a boca no trombone anunciando para os 4 ventos, olha o que eu tenho, gerando cobiça no coração do próximo. Então vamos tomar cuidado, sabe? Ser humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Eu conheço pessoas que se sentem muito sábias a seus próprios olhos e infelizmente por causa disso estão disseminando um certo engano aí. Estão se enganando a si mesmo em tantas coisas, estão batendo de frente com tanta coisa que não deveriam se bater.
né? Mas o Senhor diz que nós não temos que ser sábios aos nossos próprios olhos. Não pensa, simplesmente a receita para isso é você não pensar. Não pense em você mesmo. Nossa, eu sou bom demais, eu entendo isso, eu faço isso, eu resolvo e tá. Não pense assim. Se você faz algo grande, bom e perfeito, não pense. O que uma mão der, esconda a outra, de você mesmo, para não se sentir cheio de ego. Não engrandeça o teu ego. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a... Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua própria cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Quer dizer, essa ira aqui é o dia que Deus vai julgar os ímpios. É o dia que Deus vai condenar aqueles que terão que ser condenados, mas não por nós, não através de nós. Amém? Olha só, Romanos 12, né? Nós lemos aí, eu quero ler agora sempre Romanos 12, 1 a 2. Quanta coisa, né, a gente tá lendo aqui. Espero que eu não esteja começando a confundir os irmãos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é um conselho que o apóstolo Paulo deu, para que nós rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O que significa isso? Viver em santidade, negando-se a si mesmo, abrindo mão da nossa própria concupiscência, dos nossos próprios desejos, tá? Nós temos que ter um culto racional a Deus. O que significa isso? Amado, nós temos que aprender a pensar. A gente só aprende a pensar se a gente aprende a entender a vontade do Pai. Então, a gente adquire o que? A sabedoria. Quando você adquire a sabedoria que é ministrada na nossa vida através do Espírito Santo, a gente aprende, então, a ser racional. Racional é raciocinar. Poxa, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu digo, isso eu não digo, se eu me comporto assim, não, eu errei, eu não errei, eu tô assim, eu tô assado. Você ter condição madura para se autoavaliar. E o culto tem que ser racional. Não adianta eu fechar a boca e ficar assim: manda fogo, 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 manda brasa, manda fogo, manda brasa, pisa, 2 horas falando isso e no final não ter dito nada, não ter raciocinado, não ter refletido. A base da palavra de Deus é refletir nos ensinamentos do Senhor dia e noite. Grave as palavras que estão nesse livro nas tábuas do teu coração. Quer dizer, se eu não tenho racionalidade com a lei de Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, eu fecho o olho e me jogo na frente do ventilador na primeira oportunidade cristã que aparece. É o que está acontecendo com muitos, estão se perdendo por falta de conhecimento. E aqui Paulo nos adverte para termos um culto racional. E não vos conformeis com este século. A gente não pode fazer como muitos, aceitar. Tá todo mundo dizendo que homem com homem é bom, é normal, mulher com mulher tá bom, essa é a nova moda. Então eu não vou ficar batendo de frente não, vou aceitar também, né? O importante então é o amor. Olha assim, são aqueles 2 caras lá, eles são gente boa, ajuda todo mundo, faz obra de caridade, mas é gay, os 2 estão juntos, né? Mas o importante, isso é conformar.
Abrir uma discoteca evangélica, a igreja tal, né? E o pastor fala no púlpito que essa discoteca é para evangelizar os jovens do mundo, né? E lá dentro eles não vendem álcool, mas vendem coquetel, e o povo vai bem arrumado, todo transadão, né? Ah, mas eu vou aceitar então, porque já que hoje, para ganhar essa geração, tem que se modernizar no evangelho como eles, né? Então tá bom, se o pastor disse que é bom, né? E se conformar. Ah, eu não consigo largar o cigarro. Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu choro e tal, mas o cigarro é o único pecado, o único vício que eu não consigo largar. Mas sabe o que eu faço? Já que eu não tenho força porque eu sou pecador demais, eu vou conformar, deixa quieto, né? Se Deus quiser, Ele tira o cigarro de mim. Enquanto Ele não quiser, eu vou fumando, né? E se conformar com esse mundo. Entretanto, mas é motivo de exemplo aqui que não acaba mais, mas deu para os irmãos entender o que é se conformar com esse mundo, com esse século, porque nós temos o quê? No máximo um século de vida, né? A geração vai de 70, 80 anos, se não muito enfada e cansada. Ah, ninguém chega a 100, 120, é raro. A maioria morre já nos 70, 60, 50 anos. Então não nos conformemos com este século, porque no século atual, daquela geração para o que Paulo falava, mas cada vez que uma nova geração lê a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, a gente pega esse conselho no nosso tempo presente. Não nos conformemos com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que ser renovada pelo Espírito Santo através da leitura da palavra. Tudo que eu estou falando aqui hoje, se você puder separar, 80% é da Bíblia, 20% é da boca minha, da minha experiência de vida. Olha a diferença. Renovemos a nossa mente para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Agora, meus amados, eu quero partir aqui para dois assuntos aqui mais fortes um pouquinho. Esse vídeo pode ser que vai ficar um pouquinho longo, mas eu não sei se os irmãos perceberam. Eu não estou conseguindo postar vídeo todo dia, um dia sim, um dia não, 3, 4 vídeos numa semana. Então, peço aos irmãos que tenham paciência quando o vídeo é grande, é porque eu consegui espaço, tempo e condição para gravar. Então, eu procuro fazer o meu melhor, condensar da melhor forma possível, mas vai no tempo que Deus me dá, amém? Olha só, Romanos, capítulo 14, nós estamos muito no livro de Romanos, aliás, eu te aconselho a ler todo o livro de Romanos hoje, se você puder, ou essa semana, né? Estamos aí já na segunda-feira. 14, do 1 ao 23, o Romanos aqui nós vamos ler bastante, depois nós vamos puxar por 15, do 1 ao 13, tá? Então nós vamos ler bastante coisa aqui agora no livro de Romanos, mas aqui está relacionado com a tolerância para com os fracos na fé, a simpatia e o altruísmo. Vamos prestar atenção. E aí depois eu vou concluir com mais 2 textos, Coríntios e Apocalipse, mas olha só, vamos prestar muita atenção nesse estudo aqui. Acolhei ao que é débil na fé. O que significa? Eu vou pegar, eu vou acolher, eu vou aceitar o que é fraco na fé. Fé é a crença da pessoa. Tem gente que crê mais, tem gente que crê menos. Mas olha só como que nós temos que nos comportar. Acolher o que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Não cabe a mim discutir a opinião da pessoa com A, com B ou com C. A gente tem que sim, se é uma coisa pesada, apostasia, fora da palavra, sim, a gente tem que dizer, olha, isso não é de Deus, não está na Bíblia, não vai bem, basta. Mas tem tanta doutrina bíblica aí que o povo, por exemplo, quem vai no antes-tribulacionismo, arrebatamento, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, você está entendendo? Fica batendo boca com esse povo, cada um crê o que crê, não adianta, não vai ser você que vai modificar e revolucionar a mente de ninguém. O importante é que aquela pessoa, ela está vivendo uma vida de santidade e está olhando a palavra, porque é Deus que trata cada um de nós. Então não vamos parar, ficar discutindo, de bater boca. O povo adora, por exemplo, aí nos Facebook, nos grupos de discussões de WhatsApp, o povo adora bater boca, né? Porque a gente vê que é todo mundo querendo mostrar que sabe mais do que o outro. São as estrelas brilhando pelas redes sociais. Para quê? Para sair gente ferida, magoada, chateada, machucada, desiludida, né? Então basta. Um crê que de tudo pode comer. Presta atenção. Crê que de tudo pode comer. É o meu caso. Eu creio que tudo eu posso comer. Mas o débil come legumes. Quer dizer, o fraco come legumes.
Quem come, não despreze o que não come. Ah, mas eu como carne, então eu vou desprezar aquela ali que ela não come, né? Ela come só legume, ela é vegetariana. Não tem que desprezar essa pessoa. E o que não come, não julgue o que come. Aquele lá, eu como só verdura, a Ana come carne, come porco, come isso, come... Ah, ela tá pecando, que ela tá imunda. Não, não julgue. Porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Quem é você? Quem você pensa que é? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Quer dizer, aquela pessoa que está na sua frente, se ela está em pé ou não, é para Deus que ela vai ficar em pé ou cair, não para você. Não para te justificar ou te prestar satisfação de algo. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. É Deus quem nos sustenta. Tá entendendo? Aqui é um discurso de fé, amados. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. É o caso do povo aí que fica guardando sábado, né? E acha que é certo. Mas quem sou eu para dizer tá errado, tá certo, se eu tenho que guardar o sábado, o domingo? Sabe qual que é a minha opinião com relação a dia? Eu procuro guardar todo o meu tempo diante do Senhor. Eu procuro dar a minha primícia. Eu procuro levantar de manhã um pouquinho, 10, 15 minutinhos mais cedo, sentar na mesinha da minha cozinha, como o sol ainda tá lá nascendo, lá na frente, eu vejo ele subindo com a bolinha laranjada, né? E eu sento na minha mesinha e leio meus 10 minutos de Bíblia. Basta. E eu tô oferecendo a minha primícia, porque para mim, Ana Paula, todos os dias pertencem ao Senhor. Se eu pudesse guardar o sábado, como fazem os judeus, eu faria. Mas eu não posso, eu tenho 2 filhos, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho essa condição. Procuro evitar fazer coisas excessivas. Aliás, eu faço de tudo para fazer no domingo, né? Porque os senhores do mundo, né? Satanás, ele pegou o sábado e jogou no lixo. E pegou o domingo e está profanando, né? Os dias, tentando mudar os tempos através dessa mudança aí, né? Porque a Igreja Católica, ela vai contra tudo que é de Deus. Se Deus fala que não pode idolatrar nada, eles idolatram muito e vai só enfiando santo na cabeça do povo. Se o domingo é um dia qualquer da semana, não, o domingo é o dia mais especial e por aí vai, né? Então, meus amados, eu não posso ficar julgando quem escolhe dia. Eu acho que a coisa importante é que quem guarda um dia qualquer para Deus, e se é o sábado, procurando, né, seguir as velhas leis, né, a velha lei, o faça de todo o coração. E aqui ele fala, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Isso é o apóstolo Paulo que está falando, não é Ana Paula. Eu sei o que eu faço. Se você faz diversamente de mim, que você tenha isso na tua própria mente. Você tem que ter maturidade, sã consciência de você para com Deus. Então aqui eu já estou respondendo pergunta, né? Quando o povo pergunta, você acha certo guardar o sábado, o domingo? Aqui o apóstolo Paulo fala, né? Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Porque se eu decido guardar o sábado, eu estou fazendo para glorificar o meu Deus. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. Senhor, muito obrigado que eu estou comendo esse prato de lentilha. Eu glorifico esse alimento no teu altar, que seja para tua honra e para tua glória. Aí o outro está lá, Senhor, eu te apresento esse belo bife de porco. É para a honra e glória do Senhor que me deu esse alimento na minha casa. Que o Senhor possa ser abençoado, glorificado sempre, 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 por todo sempre. Tu és glorioso, o Rei dos Reis, Senhor. Quer dizer, é para Ele, porque no final isso tudo vai para Ele. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Porque seja qual for o testemunho da sua vida, no final isso vai ser para a glória de Deus. Por quê? Se você viveu em santidade e foi salvo, você viveu uma vida que honrou a vontade de Deus e glorificou a Deus com a sua vida. Mas se você viveu em pecado, foi um perverso a vida inteira, um ímpio e foi para o inferno, você vai estar lá no inferno glorificando a Deus, porque Deus é justo e Deus não perdoa aquele que cometeu a injustiça. Se você escolheu ir para o inferno, se você escolheu ser iníquo, impuro, perverso, você então vai ter que pagar.
e você vai para a ira eterna. E isso mostra a justiça de Deus, porque Deus não pode com o mal. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Tem gente mudando hábitos e costume para o outro, mas não para Deus. É como se eu, Ana Paula, parasse, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Como se eu, Ana Paula, parasse de cortar o meu cabelo, então, para dar testemunho para as irmãs que não cortam o cabelo, porque acham que quem corta o cabelo vai para o inferno. Mas lá no meu coração, meu cabelo tá crescendo, tá? Se é que ele cresceria, não cresce mais, só para dar um exemplo, né? Meu cabelo tá ficando grande, longo, tá ficando duro, igual uma esponja de Bombril, né? E aí eu tô com um sorriso no rosto lá, as irmãzinhas tudo com cabelão grande, glória a Deus, irmã, você tá fazendo certo. E lá no meu coração eu tô blasfemando. E que saco esse cabelo, não suporto mais esse cabelo ruim, esse cabelo grande, pesado. Esse cabelo quando eu tenho que lavar ele é uma luta. Esse cabelo para pentear uma tristeza e não sei o que minha vontade é cortar. Quer dizer, no meu coração eu falo uma coisa, mas na minha prática eu faço outra. A palavra de Deus diz que Deus não suporta o hipócrita. A liberdade e a caridade. Continuemos. Não julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu, Paulo, sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Paulo, então, comia de tudo. Na cabeça dele, eles tinham essa certeza, não tem nada impuro, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Quer dizer, se o meu irmão acredita que tal coisa é impura, para ele é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, quer dizer, ele está vendo você fazendo algo que ele não aprova, já não anda segundo o amor fraternal. Consideração, amados. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu, escandalizando o irmão. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O que é que isso significa? Às vezes você está numa comunidade cristã, uma célula, uma igreja, não sei, você está no meio de outros crentes e eles têm uma metodologia cristã, mas você não. Você não está em pecado e eles também não. Mas você, para provar que você é o bom, que está certo, que você quer provar para eles que você é o que está certo e está ali, aí você vai e para de fazer aquilo que, né? E faz na frente deles como se diz, aqui, eu tô mostrando para você que comer carne de porco não é pecado, eu tô vivo, não cai um raio na minha cabeça. Aquela pessoa vai ficar triste, no mínimo. E essa tristeza, né? Deus se importa com o coração de todos. Não agrada a Deus. Então ele fala, né? Porque a gente não pode ser pedra de tropeço. Então, minha querida, se você está nesse tipo de situação, isso é um exemplo específico, né? Se você está numa situação dessa, você quando está no meio dos irmãos, você vai de acordo com os irmãos, né? Às vezes eles vão pôr na mesa ali batata, arroz, feijão, mas não tem carne, né? Às vezes eles não vão comer a carne. É um exemplo muito pobre que eu posso dar. Amém, glória a Deus, eu amo comer isso tudo. Na sua casa, quietinha, você faz seu bifinho lá e come feliz. Você não precisa botar para os quatro ventos tudo que você faz. Se não é uma coisa que é pecadora, é claro, né, minhas amadas? Isso não dá base para ninguém. Então, em quatro paredes eu vou beber o meu vinhozinho. Mas não vou beber só uma tacinha, não. Vou beber a garrafa inteira. Vou cair, chapar tudo. Dá para entender a diferença, é o bom senso em tudo. Um exemplo, a igreja que tem aqui na Itália, que eu de vez em quando frequento, o povo usa véu. No primeiro tempo eu não punho véu, porque eu não achava certo. Poxa, a vida inteira sendo crente, eu nunca vi isso na Bíblia, eu não vou pôr, eu vou fazer, não punha. E eu estava entristecendo o coração de algumas irmãzinhas, principalmente as velhinhas.
Elas me ofereceram o véu, pus umas vezes, depois eu arranquei como uma coisa rebelde, eu não quis usar, até que o Espírito Santo tocou no meu coração. É você que está no meio deles, não eles que estão no teu meio. Eles têm essa metodologia, você que está ali, você que chegou por último, você é uma hóspede, você tem que respeitar o costume deles, para não escandalizar nenhum, para não entristecer. E hoje, toda vez que eu vou lá, eu boto o véu, boto a saia, né, o vestido, porque saia eu não consigo achar boa para mim, eu acho só vestidinho, eu boto o vestidinho, vai bem, tá tudo bem, amém? Mas eu não sou motivo de escândalo. Eu não tô ali com aquele cabelo, né, todo esvoaçado, sem o véu. Não, eu boto o véu. E elas cortam o cabelo. Lá tem velhinha de cabelo curtinho, sabe? Mas boto o véuzinho na cabeça. E esse é um tema que eu vou chegar daqui a pouco. Assim, pois, seguimos as coisas da paz, olha só, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Quer dizer, eu não posso ser motivo de atrito, em palavras simples. Eu, Ana Paula, não pode ser motivo de atrito. É claro que se uma pessoa começa a me afligir, né, me aborrecer, que você vai pro inferno então, irmão Ana, porque você não faz isso, não faz isso, não faz isso, aí eu vou e largo essa pessoa de lado. Eu sou muito sincera, eu não tô aqui pra bater boca com ninguém, eu não vou te criticar, mas por favor não me venha querer impor pra mim o que eu tenho que fazer porque você acha que tá certo. Isso é outra conversa, mas eu respeito você e você me respeita. E nós vamos ser paz no nosso meio. Se eu sei que você não gosta de tal coisa, o que é um exemplo muito simples, exemplo de carne humana. Meu marido, há uns dias atrás, ele começou a ir numa macelaria, que aqui é uma macelaria, seria esse lugar que compra salame, presunto, mussarela, pão. Na Itália se chama macelaria. E meu marido começou há um bom tempo que está focado em uma macelaria específica de uma mulher. Essa mulher acabou de separar do marido, tem filho, ela é linda, é uma mulher muito bonita, muito sensual, muito charmosa. Mas isso não é o problema, ser bonito, ninguém tem culpa de nascer bonito, né? Só que meu marido cismou de ir lá, meu filho. Todo dia eu tava indo lá feliz, aí chegava na mesa com um presuntinho. Esse é o melhor presunto da cidade. A cidade tem outros 4, 5 locais que vendem isso também. E eu ficava só observando aquilo e eu sei quem que é a mulher. Essa mulher, ela passa um batonzão vermelho naquela boca que ela tem, ela taca aquele batonzão, ela joga um coque sensual, muito sensual, que fica caindo aqueles fios de cabelo pro pescoço. Eu também, quando jogo, igual agora mesmo, eu taquei o coque aqui, os fios de cabelo tá tudo caindo, mas uma coisa é você ser sensual e o cabelo cair, né, daquele jeito. Eu tô aqui, olha só, ó. Outra coisa é o cabelo cair, porque cai mesmo, né, tá todo desgaiado, todo despencado na sua cabeça, você não tem muito o que fazer, você tá despinteada, né? Mas ela não, o cabelo cai, faz aquele cacho bonito, aquele brilho, né? E aí, sabe o que essa mulher faz? Ela, quando sai de manhã, eu vi essa semana passada, ela saiu, ela tá com uma calça jeans apertadinha e ela tem um corpo perfeito, um quadril largo, sem barriga, peito, tudo perfeito. A mulher é bonita mesmo, ela nasceu, ela deve ter seus quase 40 anos, a mulher é perfeita, que tem muita mulher bonita. E homem bonito, né? Então ela tá com uma calça apertadinha e colocou uma mini blusa branquinha, toda coladinha, né? Que pegou uma manguinha, mas com o umbigo de fora, quadril de fora, botou um tênis e caminhando, sabe? Aí quando ela vai trabalhar, joga como é que chama? Um avental branco por cima, mas ela desfila na cidade inteira, sempre sensual. Eu não gostei daquilo. Falei, eu não gosto desse trem. Esse negócio não tá bom. Essa mulher está separada, eu sou casada, outras mulheres são casadas, meu marido, outros maridos vão ali comprar presunto todo dia, e ela ali, e todo se esquifa, né? Aí eu cheguei, aconteceu que eu fui esses dias, meu marido parou lá, né, pontual, para ir lá comprar na mão, todo feliz, porque ele é cliente, ela é cliente dele, ela chamou ele para fazer serviço elétrico na casa dele, então ele tem essa filosofia, poxa, se me chamaram para fazer um serviço, eu também vou lá e vou comprar da pessoa, porque é justo, ele faz isso na cidade inteira. Mas ali eu vendo ela, né, que cabelão, aquela boca vermelha, aquele jeito todo assim, eu não consigo fingir, mas eu sou do jeito que eu sou, se eu tô com raiva, eu tô com raiva, se eu tô alegre, mas o fingimento não faz parte da minha vida. Então eu já fui ficando esquentada ali no final, já queria sair para esperar do lado de fora, meu marido viu que eu não gostei, porque eu sempre falei que eu não gostei, mas ele tal. Quando foi esses dias agora,
Ele chegou em casa com presunto, né? E eu rindo satiricamente, né? Sim, falando com meu filho. Porque papai comprou presunto na melhor matelaria da cidade, né? Não existe igual. Aquele ali é especial demais, né, papai? Foi lá onde é que é da sua amiga? Já pegamos pesado. Eu sou humana, não sou santa 100%. Eu já dei a bota, né? A sua amiga, né, papai? Eu fui... Aí ele, não, amor, eu não vou lá mais não. Falou de coração, né? Eu não vou lá mais não, porque eu percebi que você não gosta que eu vou lá. Então eu não vou lá mais não. Quer dizer, isso é carinho, meu amado. Quer dizer, eu percebi, né? Depois ele falou, mas ela é sapatão. Ele soltou essa mulher é sapatão. Eu falei, mas que sapatão? Que sapatão é essa que bota uma calça apertadinha, batom vermelho e sai rebolando no meio da rua? Sapatão pra chamar a mulher? Não faz isso não, porque mulher que gosta de mulher não vai nesse... Mas não sei, né? Porque eu não sei, mas é claro que vai chamar a atenção de homem, né? Em soma, em resumo. Aí ele, você acha? Amor, você acha que... Imagina eu, vou trabalhar amanhã de manhã, me tá com uma calça apertadinha, uma blusa decotada ou uma coisa apertadinha, me tá com um batom vermelho na boca e vou rebolando pela cidade afora. Você, como meu esposo, estaria feliz? Ou você acha que alguém nem ia ficar me olhando? Tem razão. Então, e aí acabou o assunto, sabe? Então isso também é uma espécie de ato que nós temos que ter no meio da igreja. E quando eu falo igreja, no meio dos irmãos. Sabe, é saber o momento certo de continuar, de parar, de fazer ou não fazer o que for. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Deu para entender. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Porque se a pessoa se ofende, se entristece, ela acaba pecando no coração dela. Eis aí o problema, meu amado, de você, eu vou na igreja tal, todo mundo usa saia, mas eu de pirraça boto calça. Aí as irmãzinhas que estão lá, todo mundo de saia te vê com a calça, e eu sei lá, com aquele tupete, achando que você tá exibindo e tal, que você é a boa, e as irmãs vão embora tristes para casa, decepcionadas. Elas quase vão ter que te perdoar. Deu para entender? Ofender o coração é muito volumoso, o coração é muito delicado, o coração é terra que ninguém pisa, meus amados. Só Deus pode esquadrinhar os sentimentos e discernir de todos o puro do sujo, entendeu? Deus julga o homem pelo coração. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que prova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Porque você está na dúvida. Então eu posso beber a garrafa de uísque porque eu tenho certeza que não estou em pecado. Não, é bom senso. Eu vou beber a garrafa de uísque. Eu vou entrar no porco inteiro. Eu vou tacar uma calça jeans apertadinha, não sei. Quer dizer, entendeu? É sabedoria. A base da vida humana é sabedoria. E é só o Espírito Santo quem pode dar. Amém? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades, fraquezas dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Se você tem como agradar, se você sabe abrir mão de certas coisas para não ser escândalo para ninguém, faça. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Agora, olha só. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. É claro que tem que ter oração por detrás de tudo, para que Deus nos abençoe como um todo, segundo Cristo Jesus, para que concordamente e a uma voz glorifiqueis ao Deus Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para não ficar muito longe aqui o vídeo, eu quero ir com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, que eu vou responder mais uma pergunta aí que o pessoal tá fazendo muito,
capítulo 11. É o capítulo, eu acredito que eu vou ter que ler só do versículo 1 até o versículo 16, ok? É sim, 1 Coríntios 11, do 1 até o 16, o véu e o seu uso na igreja de Corinto. Detalhe, esse vídeo vai alongar no mínimo aí mais uma meia horinha, viu? Justo para quem tá aí observando o tempo. Essa pergunta vai responder se o crente, a mulher crente, tem que usar o tal véu, tá bom? E vai falar também do cabelo. Vamos prestar atenção, eu vou ler bem devagarzinho, apesar que eu já tô cansada. De fato, é Paulo falando aos coríntios. De fato, eu, Paulo, né? Eu vos louvo, por quê? Em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então é Deus Pai, Jesus Cristo, o homem macho, a mulher fêmea. Essa é a ordem hierárquica. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Então, quer dizer, teve um momento que Moisés, quando ele desceu do monte com as tábuas da lei, ele estava com o rosto brilhando por causa da presença da glória de Deus. Então, o que ele fez? Ele cobriu a cabeça. Isso não é uma coisa que agradou a Deus, porque, né, ele teve eu não sei por que ele fez, não sei se foi vaidade, não sei o que tem um estudo uma vez que eu ouvi sobre isso, mas eu sei que esse cobrir a cabeça, né, não foi uma coisa muito legal, não. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, o véu é aquele paninho mesmo, desonra sua própria cabeça. Uma coisa individual, é particular, é direta, você. Porque é como se a tivesse rapada. Então diz que a mulher sem o véu é como se ela tivesse com a cabeça rapada. Vamos com calma, não me confundam. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que raspe o cabelo. Se você não bota o véu na hora da congregação, raspa teu cabelo, porque não faz diferença. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar o véu. Quer dizer, se você tem vergonha de cortar o cabelo, use o véu. Porque na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque nós saímos da costela, né, de Adão. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Deus criou a mulher porque o homem estava só, e Deus disse, não é bom que ele fique só, e criou então uma companheira. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. É onde muita gente fala, toda vez que uma mulher corta o cabelo, vem um anjo e colhe aquela mecha, e aquela mecha de cabelo fica armazenada no céu, e é culpa para a mulher, e é que a mulher vai para o inferno. É uma teoria que eles usam aí bem pesadas, né? Mas, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, versículo 11, né? Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Até aqui é como se a mulher fosse dependente do homem, porque ela veio da costela, né? Mas aqui tá falando que em Deus, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Por quê? Como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. Nós é que geramos filhos. E tudo vem de quem? De Deus. Adão não podia ter barriga de 9 meses e partorir criança. Nós viemos da costela de Adão, mas os filhos de Adão vieram do quê? Do útero de Eva. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Aqui Paulo já vira a questão. Até agora tinha que usar o véu, mas agora se a gente vê em tudo de Deus, ele fala, julgai entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem usar o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Era como se fosse, né? Até hoje, né? A gente ainda vê às vezes uns homens aí de cabelo comprido, parece que tá uma coisa errada, né? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? O cabelo comprido é uma glória? Prestem atenção,
pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, aqui é o versículo 16 onde eu paro para não prolongar, tá acabando a bateria, se desligar que eu perco o áudio todo. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Quer dizer, Paulo aqui conclui dizendo, se a mulher quer usar véu, não quer usar véu, quer cortar, não quer cortar, quer fazer o que faz, não é, nós Paulo, com os ímpios, né, os ímpios não, me perdoem, com os gentios, não tinha esse costume. Eu vou ler do 11 até o 16, sem interromper de novo, para que não fique confusão para quem me pergunta, é pecado cortar cabelo? Presta atenção. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? E que, tratando-se de mulher, é para ela uma glória o tal do cabelo comprido? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. E aqui eu falo como minha própria opinião e minha própria visão desse assunto. Eu acho que tudo se fecha nos frutos que o cristão dá. Se você é uma cristã ou um cristão que através da sua vida você tem feito a obra do Senhor e isso tem prosperado, tem sido bênção, significa que o Espírito Santo está agindo na tua vida. E a Bíblia fala, né, que a semente vai a 30, a 60 e a 100 por 1. Quer dizer, a gente prospera no reino de Deus através dessa obra. E isso para mim é uma prova de que o próprio Espírito Santo está trabalhando e agindo nas nossas vidas. E o teu coração está em paz? Se o teu coração está em paz, amados, eu acho que isso é a maior das respostas que você pode ter. Posso cortar o cabelo, posso usar véu. Eu nessa igreja que eu vou tenho que usar o véu porque todo mundo usa e eu vou por respeito. Mas sem o véu eu nunca me senti em pecado ali como uma pessoa que está indo para o inferno. Mas para não escandalizar as irmãs eu uso o véu. Mas se tem uma igreja que a mulherada não usa véu, nem por causa disso eu vou deixar de ser mais santa ou mais pecadora. Não vai mudar nada. Porque não é o que eu ponho de fora, é o que o meu coração expressa diante do trono do Pai. E só para concluir realmente, porque eu tô até com medo do meu telefone desligar, a palavra de Deus diz que quem vai para o inferno, tá lá em Apocalipse, versículo 8 do capítulo 21. Eu vou ler isso e eu vou encerrar o vídeo. 21, 8. Deixa eu encontrar aqui. Agora já tô até com medo de perder o vídeo. 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não estava escrito aos que cortam cabelo, aos que comem carne de porco, aos que não guardam o sábado, mas aqui está declarando quem é que vai herdar a morte eterna. Então, amados, eu gostaria de falar mais em cima desses assuntos, mas infelizmente o meu tempo não me permite, mas eu acredito que foi de boa valia todas essas palavras e deu para responder bem a pergunta de muitos irmãos. E só para concluir, eu, Ana Paula, eu corto o meu cabelo, só para as irmãs entenderem o porquê que eu corto. Meu sonho, se é que eu posso espremer assim a minha vontade, era ter um cabelo longo. Um cabelo até na cintura, bem bonito, né? Que cabelão, acho tão lindo. Mas eu tenho um problema que eu sou muito fraca. Eu acho que falta muita vitamina no meu corpo. Que se é meu cabelo, que é a minha pele, que é a minha boca, é tudo muito seco, é tudo muito fraco. Então o que acontece? O meu cabelo, quando ele chega na altura dos ombros, ele começa a cair pela casa inteira. Toda vez que eu vou varrer a casa, tem fio de cabelo pela casa inteira. Então eu tenho que cortar ele mais ou menos sempre na altura dos ombros, porque ele para de cair. E
tenho que hidratar com creme bom e de vez em quando tenho que usar algum tipo de química para ele dar uma acalmada, porque eu não saio desgalhada, né, com aquele cabelo todo descabelado pela rua fora. Então eu preciso, meus amados, tratar o meu cabelo para que ele seja penteado, bem apresentado. Não é a minha vontade, eu gostaria de ter um cabelo natural bonito por si só, não só de vez em quando cortar umas pontinhas justo para ele chegar no limite, né? Que eu acho também um pouquinho exagerado, esse povo tem cabelo no joelho, na bunda, por aí vai. Mas é uma necessidade. Hoje eu tenho 5, 6 fios de cabelo branco, tenho 38 anos, então assim, para quem nunca teve, quando vê um primeiro fio, ó, um fio branco, tô ficando velha, né? Quem passou por isso entende o que eu tô falando. E eu garanto para os irmãos que se eu tivesse com a cabeça tipo 50, 40, 30, 20% fio de cabelo branco, já que é tanto fio de cabelo branco, eu tingiria o meu cabelo. Eu não ia tingir de um vermelho fogo, de um loiro maravilhoso, né, que bate bem com a pele, dependendo do trabalho que for feito no salão, mas eu iria usar um castanho médio, que é a cor do meu cabelo, justo para estar com aquela cabecinha, né, poxa, a cara não tem ruga, não tem nada, é cabeça branca, então eu usaria assim, por que não? Uso batom, batom em si não, eu uso uma coisa que se chama gloss. Por quê? Porque eu tenho a boca muito seca que chega a sair sangue. Tentei usar manteiga de cacau várias vezes, mas parece que evapora. É o tempo que passo, né, a manteiga, fecho ela. Quando eu boto ela na mesa, parece que a manteiga já evaporou e não serve de nada. Só lambreca a boca toda. Tentei manteiga de cacau, tentei outros meios e nada deu certo. A única coisa que controlou o problema de ter boca ressecada, que fica saindo aquelas pelinhas e saindo até sangue, foi o tal do gloss, que é uma espécie de um brilho labial e principalmente a base de menta, que é melhor ainda. Então eu tenho que usar, sabe? Mas aí eu compro cores bem discretas que quem vê nem percebe que eu tô usando. Mas é porque eu não quero usar uma coisa exagerada, extravagante, né? Eu acho que tudo que nós como cristãos e cristãs colocamos em nós tem que ser respeitável e composto. Posso usar um brinquinho, posso usar um arquinho na cabeça, posso ter o cabelo pintado, posso ter a unha bem feita com um esmalte clarinho ou uma base, né? Mas aí vem as irmãs de plantão, mas é pecado porque nós nascemos sem isso, é mentira, porque a ideia que se coloca na cabeça dessas irmãs é que nós estamos falando mentira. Poxa, se meu cabelo tá branco é porque eu tô velha, eu ponho tinta e tô mentindo dizendo que eu tô nova e eu já tô velha. Se eu pintar a unha, né, não é aquilo, eu não nasci assim, eu nasci com a unha normal. Os pelos na perna, se Deus quer que a minha perna seja cabeluda, por que eu vou ir de frente com a vontade de Deus? Então, é onde começa a gerar um pouco até de falta de cuidado, falta de zelo, né, transgredindo a própria imagem. E às vezes muitas pessoas começam até a feder. Eu não passo desodorante, eu não raspo debaixo do braço. Só para quem não entende, quando você não usa um desodorante, não raspa debaixo do braço, para nós mulheres, né? A região das axilas, ela esquenta e soa. Então, aquilo ali gera um ambiente para proliferação de bactéria. É por isso que ele gera um mau cheiro, porque a bactéria, ela vai comendo, né? O que ela come ali, não sei o que é, mas ela vai comendo e fazendo o cocô dela. Ela vai eliminando, né, as suas toxinas, os seus líquidos, e isso tudo no suor vira uma sopa de porcaria e fede. É por isso que muita gente está fedendo. Qual é o remédio? Tomar muita água para limpar o sangue, limpar o suor, que aí o suor vai continuar sempre aquele, mas é um suor limpo, sem toxina. E por que não? Raspar debaixo do braço, porque aí você vai criar um ambiente mais difícil para a proliferação da bactéria. E o desodorante é por quê? Porque o desodorante é que corta o problema do mau cheiro, não tem jeito, né? Se você pode ficar sem usar porque não fede, tá sempre limpinho, bom para você, mas eu acho difícil. A maioria de nós, né, principalmente com a alimentação que a gente tem hoje, é um negócio complicado. Então, nós temos que ser agradáveis como pessoas. Eu não posso ser uma pessoa maltratada, transcurada, fedorenta, girando por aí. As pessoas têm que se aproximar de mim e vão querer me ouvir. Eu não posso ter aquela boca podre, aqueles dentes tudo mal cuidados. Porque eu não posso lavar a boca porque eu nasci sem dente frício, né? Gente, nós nascemos perfeitos como um bebezinho. A pele do bebê é suave.
O cabelinho dos bebezinhos é tudo bom. Você já viu bebê de cabelo ruim? Todo bebezinho recém-nascido é careca ou tem cabelo bom, né? E não fede, não tem problema. Nós não nascemos assim. Adão e Eva nasceram perfeitos, mas quando eles pecaram entrou a maldição, e a maldição trouxe morte. É por isso que a gente vê mosquito no mundo, verme no mundo, bactérias, vírus, bicho peçonhento, planta espinhosa. Tudo isso, meus amados, é uma espécie de uma metamorfose que a natureza sofreu por causa do pecado do homem. E você quer ver uma prova disso? A prova disso, meus amados, a prova disso, desculpa que o telefone está querendo desligar aqui, mas eu vou concluir. A prova de que nós não nascemos assim todos, né, com essas coisas que se decompõem, né? Tá lá no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 18 em diante, olha só. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação, ela está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, toda a natureza, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo. É onde a gente fica muito triste, né? Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, meus amados, nós, segundo o coração de Deus, deveríamos ser completamente perfeitos e bonitos. No céu não vai ter mau cheiro porque não tem morte, não tem decomposição, não tem bactéria, não tem nada que precisa, entendeu? O sistema autolimpante da mãe natureza no céu não vai existir porque lá tudo é vivo. Lá nada vai perecer. A Bíblia fala de árvores que vão dar seus frutos e eles não vão cair. Amém? Vai ter a própria árvore da vida no meio do jardim da cidade de Deus. Mas enquanto nós estamos nesse mundo perecível e somos perecíveis, como diz Romanos capítulo 8 também, né? A gente precisa se cuidar, porque nós somos templo do Espírito Santo. Temos que nos cuidar com respeito, com pudor, com higiene e com uma boa imagem. Nós não podemos ser sensuais, nós não podemos ser objetos de desejo para ninguém, mas também não podemos ser objetos de repúdio, de repugnância, de nojo. As pessoas, quando se aproximam de você, não podem ficar querendo afastar porque você está com a boca fedendo, debaixo do braço fedendo, ou porque você está com o cabelo parecendo um louco ou uma louca. A gente precisa se vestir com compostura, com respeito, porque a gente carrega em nós o Espírito Santo de Deus e nós somos templo, casa do próprio Deus. Então que a gente aprenda a estar, a se portar, a viver e a fazer as coisas para honrar e glorificar, sendo um sacrifício de louvor a Deus todos os dias da nossa vida. E assim, meus amados, eu concluo esse estudo. Foi longo, foi grande, mas eu tenho certeza que aqui eu respondi muitas perguntas que o povo vai fazendo. Amém? Que o Senhor Yeshua HaMashiach, seu nome em hebraico, o nome de Jesus no hebraico, que Yeshua HaMashiach possa te abençoar com sabedoria, com sensatez, com habilidade, com fé e esperança. Amém, amém e amém.